Então, turma, voltando para a segunda parte dos antibióticos, vamos falar agora dos antibióticos que, continuando, né, com os que afetam a síntese do ácido nucleico, mais o metronidazol. Então, mecanismo de ação, bactericida pelas bactérias anaeróbicas. Então, o antibiótico entra na célula, produz intermediários instáveis de ação antibacteriana, que vai quebrar, que vai causar quebras da fita de DNA. Inibem a enzima de reparo do DNA, a DNase 1, levando à morte da bactéria anaeróbica. O mecanismo de resistência é rara entre as bactérias susceptíveis e envolve a ativação reduzida do fármaco intracelular. O espectro antibacteriano, então, para gram-positivos e para anaeróbicos gram-negativos obrigatórios. Não tem efeito em bactérias aeróbicas, é ativo contra Bacillium, coli, hematoeba, histolítica, giardia e tricomonas. Eles são bem absorvidos via oral, absorção aumentada quando utilizada com alimentos, a biodisponibilidade é alta, ele tem um pó de metronidazol com cloreto, né, com ácido clorídrico intravenoso, e a meia-vida de eliminação de 4 a 5 horas em cães. Altamente lipofílico e alcança excelente penetração nos tecidos, incluindo ossos, sistema nervoso central e abscesso. Conjugado no fígado e metabólitos menos ativos, excretado na urina. Aplicações clínicas, então, infecções gastrointestinais por Bacillium, coli, hematoeba, histolítica, giardia, tricomonas e outras bactérias anaeróbicas. É utilizado para infecções da boca, doença periodontal, gengivite ulcerativa, supercrescimento bacteriano no intestino delgado e diarreia responsiva a antibióticos, infecções anaeróbicas de tecidos moles, e mais fluoroquinolonas, ele serve para sepse severa. Reações adversas, vômitos, náusea, inapetência, neurotoxicidade, que vai causar ataxia severa, nistagmo, convulsões e queda da cabeça, aumento da salivação em gatos, inapetência em cavalos, e ele tem efeito teratrogênico, né, que então em fêmeas gestantes é contraindicado. Exemplo prático, cão diagnosticado com giardia, qual fármaco antibiótico poderia ser usado? Metronidazol. Por quê? Porque além dele ser ativo para bactérias anaeróbicas gram-negativas, obrigatórios, eles também combatem a giardia. Agora, fármacos antibióticos que afetam a síntese da parede celular, os beta-lactanos. Nós vamos ter de exemplo as penicilinas, aminopenicilinas, cefalosporinas, cefamicinas e o ácido clavulânico. Então, vamos primeiro falar um pouquinho, né, do mecanismo de ação. Então, primeiro, a gente tem que lembrar lá da parede celular. Então, a gente vai ter parede celular do gram positivo e do gram negativo da bactéria, né? Temos as proteínas ligadoras de penicilina, que é a PLP, que inibe a síntese e altera a morfologia da parede. Nós vamos ter a inibição da transpeptidase por ligação cruzadas peptidoglicanos, e isso leva à produção das autolisinas. Então, na figura fica melhor da gente entender. Aqui é uma parede da bactéria gram-negativa e aqui da gram-positiva. O que eles vão impedir é a formação das ligações cruzadas entre os peptidoglicanos. Estão vendo os peptidoglicanos? Aqui, né?
e o peptidoglicano aqui, a parede. Essa paredona aqui, esse muro, né, o muro. Ele impede isso. Assim, inibe a síntese da parede celular, porém, ele não altera a parede, tá? Se ela já tiver formada. Tá? Ela formada, eles não vão agir. Mas, se ele tiver se multiplicando, o micro-organismo, aí o antibiótico vai agindo e vai morrendo. Então, ele vai, vamos lá, simplificar o mecanismo de ação, agir na parede celular, exatamente no peptidoglicano. Então, tanto em gram, né, positivo, como gram negativo. A resistência, eles produzem, vão causar produção de beta-lactamases, grupo de enzimas que hidrolisa a ponte amina cíclica do anel dectalâmico, tornando-o inativo. Produção de penicilinases e ou beta-lactamases estafilocócica por um plasmídio e produção da membrana externa impermeável causada por mutações na estrutura da porina. Então, lembra ali, deixa eu voltar naquela imagem. Aqui a porina. Ele vai e muda a estrutura da porina. Tá? E ele forma um novo, né, um novo muro, que aí nosso antibiótico não age, porque nosso antibiótico vai agir no peptidoglicano. Mas como não é mais peptidoglicano, ele acaba causando essa resistência. Menor permeabilidade na ativação enzimática ou ausência da PLP específicas. Os inibidores beta-lactamases, em animais não foi relatado, mas tem sugerido essa resistência em humanos. O espectro antibacteriano das penicilinas, então, tem as de baixo espectro de ação, que vai agir em aeróbicos gram-positivos, aeróbicos facultativos e anaeróbicos obrigatórios. As anti-estafilocócicas é similar ao anterior, exceto por serem resistentes às beta-lactamases estafilocócica. Aminopenicilina, maior atividade contra bactérias gram-negativas. Então, está aqui essa tabela que mostra o espectro de bacteriano e as aplicações clínicas. Tá? Eu também não vou ficar lendo, gente, porque acaba sendo cansativo para mim e para vocês ficarem ouvindo. Tá? Então, vocês quiserem, vocês dão uma pausa aí no vídeo e podem anotar. Mas aí vocês olham o que tem, né? De primeira geração, segunda geração, terceira e a de quarta geração, certo? O espectro antibacteriano dos inibidores das beta-lactamases. Então, adicionado a amoxicilina, aumenta o espectro da atividade. Então, a amoxicilina mais o clavulanato, atividade contra estafilococos produtores de penicilinase e bactérias gram-negativas, e para a maioria dos anaeróbicos. Farmacocinética das penicilinas. Então, capazes de alcançar concentrações adequadas para destruir ou inibir bactérias na maioria dos fluidos teciduais, atravessam membranas biológicas da barreira hematoencefálica e do líquido cefalorraquidiano, na presença da inflamação, mínima biotransformação hepática, eliminação por filtração glomerular e secreção tubular, atravessam placenta, morte bacteriana é tempo dependente. Das cefalosporinas, semelhantes às penicilinas, usada em pacientes que são hipersensíveis à penicilina, excretada via renal e penetra no líquido cefalorraquidiano também, os de via intravenosos. Os inibidores de beta-lactamases, absorvidos via oral, fracamente liberados no leite e no líquido cefalorraquidiano, excreção por filtração glomerular e meia-vida menor que a da amoxicilina. Aplicações clínicas da penicilina, então, de baixo
Espectro de ação, clostridioses, listeriose, actinomicoses, infecções por anaeróbicos, infecções por beta-hemolíticos, as antiestafilocóccicas, infecções estafilocóccicas de pele, profilaxia cirúrgica, osteomielite, discoespondilite, aminopenicilina, infecções de tecidos moles, abscessos em gatos, infecções não complicadas do trato urinário. Os inibidores de beta-lactamases, então amoxicilina mais clavulanato, fármaco de primeira escolha para infecções de pele, tecidos moles e trato urinário e profilaxia cirúrgica. Penicilinas, efeitos adversos. Hipersensibilidade, podem superinfecções gastrointestinais, mas elas podem causar, principalmente cobaias, furões, coelhos e hamster, fermentação do seco, causando um timpanismo nesses animais. Reações agudas devido a efeitos tóxicos do potássio ou procaína. Cefalosporinas podem causar diarreia e vômito, nefrotoxicidade, principalmente a cefalotina, problemas de sangramento em humanos, a cefaltadizima pode causar dor na aplicação subcutânea e intramuscular e também pode causar abscessos, principalmente na veia intramuscular. Então, exemplo prático, vamos falar de equinos agora. Animal, 3 anos de idade, queixa, anorexia, corrimento nasal, purulento e dificuldade de deglução. É identificado Streptococcus equi. Qual antibiótico? Penicilina, indicada. Qual a ação da penicilina? Atua na última etapa da síntese da parede bacteriana, causando a morte celular. Um felino apresentando piodermite por Staphylococcus aureus. Qual agente antimicrobiano? Cefalosporina. Qual o efeito adverso? Os principais vão ser vômitos e diarreias. Antibióticos que afetam a síntese da proteína bacteriana, os aminoglicosídeos. Exemplo, amicacina, framicetina, gentamicina, canamicina, neomicina, streptomicina e tobramicina. O mecanismo de ação. Inibição irreversível da síntese da proteína bacteriana. O agente tem que penetrar no envelope celular. Eles ligam seus receptores na subunidade 30S do ribossomo bacteriano e induzem uma leitura errada do código genético do RNA mensageiro padrão. Com isso, vai ter uma interferência do sistema de transporte dos elétrons celulares, indução na quebra do RNA, inibição da transdução, efeitos no metabolismo do DNA e dano das membranas. Então, aqui os aminoglicosídeos vão se ligar à subunidade de 30S, distorcendo sua estrutura e causando leitura incorreta do RNA mensageiro. Tá? Então, aqui, o RNA mensageiro. E a estrutura 30S. Certo? Então, aqui, bloqueia a iniciação da síntese de proteína. Então, aqui está o 5S e o 30. Daí, bloqueia a posterior tradução e estimulação da terminação prematura e incorporação de aminoácidos incorretos. Então, aí faz com que haja essa quebra e morte celular, né? Aqui é morte celular. Aqui é o aminoglicosídeo. Não completa a ação, e aí morte celular. A resistência, então, vai ser mediada também por um plasmídio, vai ocorrer uma mutação dos micro-organismos, resultando em ribossomos alterados que não se ligam mais aos fármacos. Permeabilidade reduzida da bactéria ao fármaco, inativação do fármaco pelas enzimas bacterianas.
Vai agir contra bactérias gram-negativas. Alguns micobactérios e micoplasmas são susceptíveis. A streptomicina é a mais ativa contra micobactérias. Absorvidas pelo intestino via parenteral. Poucos têm fraca penetração tecidual. Eliminação por filtração glomerular. Efeito pós-antibiótico prolongado. Se ligam e são inativados pelo pus. Reações adversas: nefrotoxicidade, ototoxicidade em gatos, bloqueio neuromuscular, principalmente em altas doses, e com associação aos bloqueadores neuromusculares, efeitos cardíacos, principalmente pela via intravenosa, pode reduzir o débito cardíaco e a pressão arterial. Um exemplo prático, para finalizar: um cão se encontrava com uma infecção ocular, na qual o tutor já estava tratando com trombamicina, porém a infecção não regredia. O que pode ter acontecido e por quê? O micro-organismo pode estar com resistência ao antibiótico, devido muitas vezes ao mau uso do mesmo. A resistência é mediada por um plasmídio, que causa a mutação dos micro-organismos, resultando em ribossomos alterados que não se ligam mais aos fármacos, além de reduzir a permeabilidade da bactéria ao fármaco. Antibióticos que afetam a síntese da proteína bacteriana. As tetraciclinas. Os exemplos: clortetraciclina, doxiciclina, minociclina, oxitetraciclina e tetraciclina. O mecanismo de ação, então, vai ser pela inibição também da síntese proteica na subunidade 30S. O acesso ao ribossomo é por então, ele vai acessar por difusão passiva através dos poros hidrofílicos na membrana externa, ou pelo transporte ativo dependente da energia através da membrana citoplasmática interna. Então, aqui o exemplo do esquema, mostrando a ação das tetraciclinas, tá? Da tetraciclina aqui. Tetraciclinas previnem a adição de aminoácidos e, consequentemente, impedem a síntese proteica, levando à morte bacteriana. O mecanismo de ação de resistência também vai ser mediada por plasmídio, vai causar essa proteção ribossômica, vai causar uma proteína citoplasmática, protege contra a inibição da síntese proteica. 12 diferentes determinantes genéticos. E aí as bactérias que são resistentes: Staphylococcus, Enterococcus, Enterobactéria, Escherichia, Proteus, Salmonella, Mycobacterium, Pseudomonas aeruginosa. O espectro antibacteriano. Então, atividade contra bactérias aeróbicas, gram-positivas e gram-negativas. Anaeróbicos são variáveis. Espécies de bactérias atípicas, como a Rickettsia, são susceptíveis. Administrado via oral, eles vão agir tanto em tecidos como os fluidos corporais, excretados inalterados pela urina, exceto a minociclina e a doxiciclina, concentrações no fígado e sofrem excreção biliar e recirculação enteropática prolonga a meia-vida. Aplicações clínicas: doenças bacterianas atípicas, então Chlamydophila, Borrelia, Rickettsia e Mycoplasma. Fármacos de escolha para Escherichia canis e Rickettsia rickettsii. Tratar supercrescimento bacteriano no intestino delgado,
e a diarreia responsiva a antibióticos. Reações adversas em gatos, distúrbios gastrointestinais, vômitos e lesão tecidual após ingestão, anafilaxia fatal, injeção intravenosa rápida pode causar colapso, lesão do túbulo renal severo, lesão hepática, hipoplasia do esmalte dentário e lentificação do desenvolvimento ósseo. Essa hipoplasia do esmalte dentário, principalmente nas formulações via oral. Exemplo prático, bovino diagnosticado com anaplasmose. Qual antibiótico usar? Tetraciclina ou oxitetraciclina. Qual o mecanismo de ação? Inibição da síntese proteica da subunidade 30S. Com isso, a gente finaliza, tá, nossa matéria sobre antibióticos. Qualquer dúvida, mande por e-mail ou pelo nosso grupo, tá? Estou à disposição. Obrigada e até a próxima.